Olá! Na dica da vez, vamos ver como fazer um sumário automático no LibreOffice Writer. Para fazer o sumário automático, é necessário que a gente configure os nossos capítulos e subcapítulos da maneira correta. Você pode configurar eles enquanto já está escrevendo o texto, ou, se você já tiver o texto completo, você pode configurar ele depois. Então vamos fazer um exemplo. Eu tenho aqui um documento com 2 páginas e eu vou começar a escrever o meu capítulo de TCC ou meu documento que seja a partir da 2ª página. Se o seu texto já está pronto e você não deixou uma página para colocar o sumário, você pode acrescentar ela depois. Basta clicar antes do seu texto, colocar inserir quebra de página. Pronto, ele acrescentou mais uma página aqui, ó. Agora eu tenho 3 páginas. No meu caso, eu não preciso que eu já coloquei, então eu vou desfazer com Ctrl Z. Eu vou criar, por exemplo, capítulos de um texto de história, porque aí é mais fácil de todos entenderem o que é capítulo, o que é subcapítulo, o que é subcapítulo de subcapítulo e assim por diante. Então, no nosso exemplo, vamos dizer que a gente vai colocar que o capítulo 1 seria a história do mundo. Esse seria o nosso primeiro capítulo. Nós temos que configurar para dizer que isso aqui é um capítulo. Como é que a gente faz? A gente seleciona, vem aqui do lado direito. Se não tiver a barrinha aparecendo aqui, você clica nessa partezinha mais escura aqui. E aí você vai clicar nessa primeira opção aqui, ó, propriedades. Em propriedades, a gente vai escolher aqui, ó, título 1. Capítulo, a gente vai sempre escolher título 1. Pronto. A gente já determinou que isso aqui é um capítulo. Mas agora a gente quer configurar as letras. Então, vamos mudar as letras aqui. Eu quero Times. É só começar a digitar que ele já aparece. Você aperta Enter para fixar. Agora eu vou mudar para tamanho 12. E se não tivesse negrito, eu colocaria negrito. Mas já está negrito. Bom, agora eu preciso informar para ele que sempre que for título 1, eu quero que ele mantenha essa formatação. Como é que eu faço? Depois de formatado, você vem aqui do lado nessa letra A e clica nela, ó, atualizar estilo selecionado. Bom, agora ele sabe que sempre que for título 1, eu quero que seja Times New Roman 12 negrito. Pronto. Aí aqui embaixo eu escreveria o meu texto, normalmente, né? Tudo começou, etc. Eu estou fazendo tudo numa página só, mas isso, claro, ocuparia o seu documento inteiro. Você vai começar o seu capítulo 2 em outra página, o capítulo 3 em outra página e assim por diante, né? Vocês viram que eu não coloquei a numeração aqui no início, certo? Normalmente se coloca número 1, a história do mundo, né? Para dizer que é o capítulo 1. A gente vai colocar essa numeração automática também. Senão, depois vai dar problema para fazer o sumário. Então a gente vai vir aqui em ferramentas, numeração de capítulos, numeração. E aqui a gente vai usar, nesse caso eu vou usar 4 níveis. Se vocês precisarem utilizar mais níveis, vocês façam com os outros também, certo? Mas o que a gente vai fazer? No número 1 aqui eu vou mudar número para 1, 2, 3. Pode ver que ele já colocou aqui um número antes de título 1. No segundo nível, eu vou fazer a mesma coisa. Vou mudar aqui para 1, 2, 3. Ó, e ele botou 1.1. No terceiro nível, 1, 2, 3. Ele botou 1.1.1. Bom, eu vou fazer só com 3 níveis, mas poderia ter 4, 5, até 10 níveis, certo? Dou OK. E pode ver que ele já colocou aqui, ó, o número 1. Só que ficou um espaçamento muito grande. Eu não quero esse espaçamento tão grande. Então vamos voltar lá em ferramentas, numeração de capítulos. Vou clicar em posição. Agora tem que ir no nível 1, fazer em todos os níveis novamente. Onde está escrito numeração seguida de parada de tabulação, a gente vai mudar para espaço. O número 2 também, espaço. E o número 3 também, espaço. Dá OK. Ó, agora ele já está aqui junto com o meu número. Bom, vamos criar então um subcapítulo para esse capítulo. Depois que você escreveu de forma geral sobre a história do mundo, agora você quer falar sobre a história da Europa.
A história da Europa está dentro da história do mundo, então ela é um subcapítulo, certo? Então a gente vai falar a história da Europa. Agora eu tenho que configurar essa história da Europa para ser um subcapítulo. Como é que a gente vai fazer? Mesma coisa, ó, vem aqui do lado, se já não tiver aberto você abre, né, clicando aqui. E agora a gente vai selecionar título 2. Então, título 1 é para capítulo, título 2, subcapítulo. Se eu tiver subcapítulo de subcapítulo, título 3. Ok? A gente já vai ver em seguida. Então, título 2, pode ver que ele já colocou aqui, ó, 1.1. Então é só para a gente entender que esse aqui é o primeiro subcapítulo do capítulo 1. Ele vai sempre dividir com ponto, né? Então é o primeiro do capítulo 1, primeiro subcapítulo. Eu vou mudar aqui para Times New Roman, aperto Enter. Vou mudar aqui para fonte tamanho 12 e já está negrito, já está tudo certo. Pronto, aí aqui eu escreveria o meu texto, né, sobre a Europa. Então, na Europa, a civilização, etc. Agora, eu quero criar um subcapítulo de subcapítulo. O que seria um subcapítulo de subcapítulo? Alguma coisa que esteja dentro da Europa. Então eu poderia falar assim, a história da Alemanha. A Alemanha é um país da Europa, então essa história está compreendida dentro da história da Europa. Por isso ela vai ser um subcapítulo do subcapítulo. Agora nós vamos configurar ela aqui, a mesma coisa que o outro. Vem aqui, título 3. E agora vamos configurar do jeito que a gente quer. Ó. Times New Roman, número 12, negrito. E não esqueça de atualizar aqui, né? Ó. Eu acho que eu esqueci de atualizar o título 2, não é verdade? Vamos lá, atualizar. Pronto. Bom, eu escreveria sobre a Alemanha e agora eu quero criar mais um subcapítulo da Europa. Então eu poderia colocar a história de Portugal. Portugal também é dentro da Europa, então vai ser um subcapítulo do subcapítulo Europa, certo? Vamos lá. Agora, ó, eu não preciso novamente configurar tudo. Basta selecionar, vir aqui e título 3, certo? Porque ele é 3 níveis. Se você tiver dúvida, basta ver quantos números tem. Ó. No subcapítulo do subcapítulo do subcapítulo tem 3 níveis. Então vai ser título 3. Esse aqui tem 2 números. Vai ser título 2. Esse só tem um número, título 1. Então, título 3. Pronto. E aí veja que ele já numerou 1.1 e 1.2. Isso está dizendo que esse é o segundo subcapítulo do subcapítulo 1 do capítulo 1. Aqui é o primeiro subcapítulo do subcapítulo 1 do capítulo 1. E assim por diante. Bom, eu escrevi sobre a história de Portugal, etc. Já estou lá na minha página 20, 30 e aí eu vou criar um novo capítulo. Vamos dizer que no segundo capítulo eu queira criar um capítulo sobre grandes personalidades da história. Então, grandes personalidades da história. Esse vai ser um novo capítulo, porque não é propriamente sobre a história do mundo, certo? Eu criei uma divisão diferente. Então vamos selecionar ele e agora a gente vai dizer que ele é capítulo, então vai ser título 1. Pronto, ó, ele já botou o número 2, ó, capítulo 1, capítulo 2. Dentro de personalidades da história, eu quero criar um subcapítulo para cada personalidade. Então vamos colocar aqui. O primeiro vai ser Thomas Edison. Bom, então esse vai ser um capítulo sobre Thomas Edison. Então eu venho aqui e ele vai ser subcapítulo, porque ele é um subcapítulo do capítulo 2. Pronto, ó, 2.1. Agora eu quero mais um subcapítulo. Vou criar um sobre Santos Dumont. Pronto, eu vou falar sobre Santos Dumont. Então é outro subcapítulo das personalidades. Então venho aqui novamente e número 2, subcapítulo. Vamos dizer que o meu trabalho só tivesse 2 capítulos e o terceiro seria a bibliografia. Então, bibliografia ou referências bibliográficas, aí vai depender do estilo que você está usando. Clica aqui e ele é um capítulo, certo? A bibliografia. Pronto. Título 1. Agora tem um erro aqui nessa minha divisão.
a gente não costuma fazer uma subdivisão de subcapítulo se não existir mais de uma. Tá vendo que só existe 1.1, não tem o 1.2. Aí não faria muito sentido fazer essa divisão. Então, o ideal é que a gente tenha uma subdivisão aqui. Então, seria a história das Américas, por exemplo. Isso vai ser subcapítulo do capítulo 1. Então, vamos lá. Ele é título 2. Então, ó, 1, 2, 3. Esses são os capítulos. 1.1, 1.2, subcapítulos de 1. 1.1.1, 1.1.2, subcapítulo do subcapítulo 1.1. E aqui, 2.1 e 2.2, subcapítulo do 2. Pronto. Como eu disse, isso pode você já ir fazendo quando você está escrevendo seu texto, mas vamos dizer que você já tivesse escrito todos os capítulos e não fez isso. Bastaria ir lá, selecionar e fazer essa configuração. É a mesma coisa. Agora vamos vir aqui e vamos inserir o nosso sumário automático. Então vamos em inserir, sumários e índice, sumário, índice ou bibliografia. Veja que se aqui em cima está escrito sumário, se não tiver você vai trocar para sumário. E desmarque essa opção, protegido contra alterações manuais, porque a gente quer fazer algumas alterações. Ok? Tá ok. Pronto, ó. Ele inseriu o meu sumário. Se eu estivesse utilizando algum estilo tipo Turabian, Manual de Chicago, etc., o sumário já estaria quase pronto. Mas, no nosso caso, a gente quer fazer um sumário da ABNT. Eu vou utilizar aqui como exemplo, ó, o Manual de Estilo Acadêmico da Lubisco, que ela justamente ensina como fazer um sumário na ABNT, certo? Então aqui, sumário. Veja que sumário está lá em cima, tudo em caixa alta. Depois vem introdução em caixa alta, negrito. Subcapítulo em caixa alta, sem negrito. E subcapítulo de subcapítulo em negrito, sem caixa alta. E que todos os números estão alinhados aqui à esquerda. E o texto está todo alinhado aqui. Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou apagar esse que eu inseri. Então vamos clicar com o botão direito nele. E vamos botar excluir índice. E eu vou inserir novamente, porque antes de inserir eu vou fazer algumas alterações. Então inserir, sumário e índice. Depois sumário, índice ou bibliografia. Lembre-se aqui, lembre-se de desmarcar, se tiver marcado. E a gente vai agora aqui em entradas. Aqui em entradas, nós temos aqui qual é a estrutura da frase. Aqui é o número do capítulo e aqui é o nome do capítulo. Então a gente vai clicar entre os dois. Isso para o nível 1, certo? E a gente quer colocar um espaço entre o número e o nome do capítulo. Esse espaço aqui, ó. Tá vendo? Tem um espaço aqui entre o 1 e o introdução. Mesma coisa aqui, tem um espaço aqui. Então, lembrando, clica em entradas, nível 1, entre os dois, clica aqui. E agora a gente vai clicar em parada e tabulação. Aqui em posição de parada e tabulação, vamos colocar 2 centímetros. Clique fora para ele fixar, ou dar Enter. E depois você clica aqui em todos. E aí ele vai fazer isso já para você no 2, no 3, no 4, para você não ter que ir fazendo um por um. Se quiser, pode fazer um por um também. Dá OK. E pronto, ele já inseriu. Só que agora tem alguma coisa esquisita aqui, não é isso? Veja que tem o espaço, mas ele está recuado aqui também. Então temos que consertar isso. Agora vamos consertar ele passo a passo. Alguém poderia me dizer, por que não seleciona aqui, se a gente quer isso aqui tudo maiúsculo, né? Por que eu não seleciono aqui, venho aqui, mudo a fonte para Times New Roman, mudo aqui, sei lá, para o tamanho 14 e etc. Mudo para maiúsculo. Por quê? Se eu clicar em atualizar o índice, ele volta tudo ao que estava no início. Então a gente tem que configurar o índice para que quando a gente mande atualizar, porque a gente vai precisar atualizar muitas vezes, para ele atualizar aqui sempre o número das páginas,
ele não volte para essa formatação. Então vamos primeiro aqui no sumário. Clique em cima do sumário para que o cursor fique em cima do sumário. Vamos em estilo, editar estilo. Guarde bem essas duas teclinhas, ó, Alt junto com a tecla P, que aí vai facilitar para a gente não precisar ir sempre lá em estilos. Se quiser ir, pode, mas é mais rápido. Então clica aqui e agora a gente vai configurar esse primeiro título. Então como é que a gente vai fazer? Ó, eu quero que embaixo do parágrafo, embaixo dele, ele deixa um espaço antes de começar o sumário. Então aqui em recuos e espaçamentos, eu vou colocar 1,5 centímetros embaixo do parágrafo. Em alinhamento, eu vou botar que eu quero ele centralizado. Em fonte, eu vou mudar aqui a fonte para Times New Roman, aqui na fonte do lado da esquerda, certo? Do lado direito é para fontes asiáticas. O estilo eu quero negrito. Aí vai depender do estilo que você quer utilizar, se você quer no mesmo tamanho das outras letras, ou se você quer maior. Vamos ver como é que está lá no nosso. Ó. Ele está um pouco maior, tá vendo? Então vamos colocar aqui a fonte 14, por exemplo. Ou 16 mesmo. Vamos deixar a fonte 16. E em efeitos da fonte, a gente vai vir aqui em caixa e vai colocar que quer todas as letras maiúsculas. Dá OK e ele já configurou lá, ó, sumário, e botou o espaçamento aqui, centralizou e botou caixa alta. Agora vamos configurar os nossos capítulos. A mesma coisa, clica em um dos capítulos, pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse, dá na mesma. Quando você configurar um, todos os outros vão ser configurados. Então clica, bote o cursor lá, e agora eu vou apertar Alt junto com P, ao invés de eu ir lá em estilo. É a mesma coisa. Bom, então vamos aqui começar. Recuos e espaçamento. Veja se aqui ó, está 0. Nesse caso já está 0, que ele está correto. E aqui, espaçamento entre linhas, eu quero espaçamento 1,5. Que vai ser o espaçamento entre uma linha e outra. Vamos em fonte. Vamos mudar para Times New Roman. O estilo é negrito. Vamos conferir lá se é isso mesmo. Ó. Negrito e caixa alta. Então, Times New Roman, negrito, 12 e em efeitos de fonte, caixa maiúscula. Dá OK. E veja, ele já configurou todos os nossos capítulos. O 1, o 2 e o 3. Agora vamos configurar o nosso subcapítulo. Clica em cima de um dos subcapítulos, pode ser o 1.1, 1.2, 2.1, tanto faz. Vamos de novo, Alt P. E agora vamos configurar novamente. Então, em recuo e espaçamento, veja que antes do texto está com 0,50. Por isso que ele está ficando com esse espacinho aqui. A gente não quer esse espaço, então vamos colocar 0. Espaçamento entre linhas, a gente vai colocar 1,5. Vamos em fonte, Times New Roman. Começa a digitar Times, ele já aparece. Dessa vez, ó, o estilo é normal. Veja, ó, não tem negrito, certo? Então não colocamos negrito, o tamanho é 12. E em efeitos e fonte, vamos em caixa e mudar para maiúscula. Dá OK. Pronto, ele já configurou o nosso segundo nível, né? O subcapítulo. Ó. São todos os subcapítulos corretos. Agora vamos para o subcapítulo do subcapítulo. Clicamos em qualquer um deles. Veja que o subcapítulo de subcapítulo é negrito sem caixa alta. Ok? Então vamos lá. Mesma coisa. Alt P. Vamos em recuo espaçamento. Ó. Tem que tirar isso aqui e botar 0 antes do texto para ele diminuir esse espaçamento aqui. Vamos em entrelinhas e aumentar para 1,5, que a gente quer o espaço entre linhas 1,5. Fonte Times New Roman. Agora, ele é negrito, tamanho 12, já está certo. E no efeito da fonte a gente não vai modificar nada, porque ele é já normal, né? Ele não tem caixa alta. Dá OK. E pronto, ele configurou. Aí você vai dizer, ah, mas do lado de cá
ficou tudo desalinhado. Ok, sem problema. É só clicar com o botão direito em cima e botar atualizar índice. Pronto, ele já alinhou tudo. Bom, por que é importante a gente fazer esse índice automático? Primeiro, ele vai configurar tudo certinho, vai ficar tudo alinhadinho aqui para você. Segundo, se o seu orientador, por exemplo, pedir para você mudar alguma coisa, as coisas vão mudar de lugar no seu texto, certo? Então, por exemplo, você escreveu mais sobre Santos Dumont. A sua bibliografia passou para outra página. Veja que a bibliografia aqui está em página 2. Quando eu clicar com o botão direito e botar atualizar índice, ó, já mudou para a página 3. Então, é claro que aqui tem poucas páginas, isso não faz tanta diferença, mas imagine se você tem lá 50 páginas, 100 páginas, você ficar buscando cada um qual é a página para consertar a página aqui, não faz sentido. Ele vai atualizar sempre aqui as páginas para você. Outra vantagem, se você apertar a tecla Ctrl e clicar sobre qualquer um deles, ó, ele já pula lá para aquele capítulo que você está escrevendo. Então você está lá no índice, você disse assim, agora eu quero ver aqui o que eu escrevi em História de Portugal. É só apertar a tecla Ctrl, clica e ele vai vir lá História de Portugal. Ele pula automaticamente. E a terceira vantagem, que eu acho que é a maior vantagem de todas ainda, é se você apertar a tecla F5, ou então você vier em Exibir, Navegador, é a mesma coisa, ele vai abrir essa outra janelinha. E vai ter aqui em cima todos os capítulos e subcapítulos que você criou. Você pode abrir ou fechar aqui, né? Para ficar aparecendo todos ou ficar aparecendo só os principais. E se eu quero pular para a minha bibliografia, quero consertar a minha bibliografia, clico aqui 2 vezes, ele já pula lá para a bibliografia. Agora eu preciso consertar alguma coisa na história da Europa. Dou um duplo clique, ele volta para a história da Europa. Eu preciso mudar na história da América. Duplo clique, ele vai para a história da América. Novamente lembrando, aqui tem poucas páginas. Se fossem muitas páginas, isso vai te facilitar navegar no seu texto muito mais rapidamente. Se você gostou dessa dica, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas nos comentários. Um abraço!